proposta agora no melhor estilo do casal Plagger é se perder em Berlim. E se perder mesmo? Você sabe o nome do hotel? Não. Se você acha que para viajar bem é só comprar as passagens ou o pacote, definir um roteiro, arrumar a mala e embarcar, bom, eu sinto te dizer, mas você tá viajando errado. Isso se o seu objetivo, claro, for ter uma viagem de férias tranquila, segura e livre de perrengues. Depois de quase 10 anos trabalhando com viagens, eu ainda sigo aprendendo truques e melhorando a minha forma de viajar, mas no vídeo de hoje eu vou começar a te contar muito do que eu já aprendi até agora. São precauções, atitudes, detalhes simples, mas não tão óbvios que você pode e deve fazer sempre antes das suas viagens, principalmente as internacionais, e que vão te ajudar, claro, a viajar melhor, sem dor de cabeça. Quer saber que coisas são essas? Então segue comigo até o final do vídeo. Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imagina na Viagem. Organizar documentos. Organizar documentos necessários antes de uma viagem é uma das coisas mais importantes, eu diria essencial mesmo, que você precisa fazer para evitar dor de cabeça, principalmente nas viagens internacionais. Então, primeiro é importante pesquisar todos os documentos que são exigidos pelo destino que você vai visitar, como o passaporte, visto, carteira de vacinação, a apólice do seguro viagem. Todos esses são documentos que, a depender do destino da sua viagem, podem ser pedidos na imigração. E aí, se você não pesquisou e viajou sem algum dos documentos necessários, corre o risco de chegar lá, não poder entrar e precisar voltar para casa. E aí lembra que tem outros documentos, como a carteira de motorista, a permissão internacional para dirigir também, que podem entrar nessa lista de documentos necessários, a depender, claro, das especificidades da sua viagem. Essa é uma coisa que você precisa fazer com antecedência, porque assim, se for necessário, você tem tempo de providenciar os documentos que não tem, ou mesmo renovar o que for preciso. Outra coisa importante, ainda falando de organização de documentos, é nas vésperas da viagem organizar tudo isso numa pastinha que possa ser guardada ali num lugar seguro e de fácil acesso no dia do seu deslocamento, já que você vai precisar desses documentos na hora do seu embarque e desembarque, ou seja, nada de colocar esses documentos importantes na mala despachada, eles precisam estar aí na sua mala de mão, na sua mochila, na sua bolsa, sempre à mão. E ainda sobre isso, outra medida importantíssima que pode facilitar a sua vida se por acaso você perder algum desses documentos físicos, é sempre ter cópias deles salvas no seu e-mail ou numa pasta na nuvem. Perder o passaporte, por exemplo, durante uma viagem internacional é uma situação assim muito complexa que ninguém quer passar. Isso porque exige burocracia e tempo para resolver, e enquanto você não resolve, você não consegue embarcar de volta para o Brasil. E aí ter uma cópia desse documento salva pode facilitar um pouco as coisas e tornar esse perrengue menos ruim. Então já deixa isso tudo preparadinho. Conectividade na viagem. Para muita gente, viajar com acesso à internet no celular pode parecer uma bobeira ou até uma futilidade. Qual é a necessidade de ter um plano de internet se eu posso simplesmente usar o Wi-Fi do hotel? E bom, durante muito tempo, a minha resposta por aqui seria realmente assim: se você não tem um compromisso de trabalho, por exemplo, se você não precisa ficar disponível o tempo todo, talvez usar só o Wi-Fi do hotel seja suficiente e você não precise mesmo de conexão no seu celular durante toda a viagem. Acontece que a gente vai ganhando experiências, algumas positivas, outras nem tanto, e vai enxergando coisas que não via antes. Na nossa última viagem, a gente sofreu um acidente pequeno com o carro no meio de uma estrada no interior da França.
Era um domingo num lugar bem complicado, não tinha um comércio, um lugar onde a gente pudesse entrar para pedir ajuda, não tinha táxi, carro de aplicativo, não passava ônibus, foi uma situação bem desafiadora. A gente passou 4 horas na beira da estrada, anoitecendo, com a temperatura já muito baixa porque era quase inverno, com chuva e sem abrigo. Nessa hora, o único meio de comunicação que a gente tinha disponível para pedir ajuda era justamente a internet do celular. Se eu não tivesse um plano de internet disponível, se eu tivesse viajado só contando com Wi-Fi, a situação teria sido bem pior do que ela foi. Então, como eu avalio hoje? Eu acho que a economia de não contratar ao menos um plano de dados para o seu celular é muito pequena perto dos riscos que você pode correr passando aí por uma situação inesperada sem ter disponível ao menos um meio que seja de comunicação para poder acionar ajuda. E aí pode ser um pacote de roaming da sua própria operadora, ou um chip local que você compra lá durante a viagem, ou um chip internacional que você compra aqui no Brasil antes de viajar. Eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre esse tema que pode te ajudar, 2 vídeos na verdade, que podem te ajudar a definir aí qual é a melhor alternativa para você. Mas o importante mesmo é não abrir mão disso. Se puder ter também um plano de ligações, melhor ainda, mas se não rolar, só a internet já é uma segurança que você tem de que se acontecer qualquer coisa, você vai ter como pedir ajuda. E isso vale não só para quem viaja de carro, porque situações inesperadas podem acontecer quando e como a gente menos imagina. Então, antes da viagem, é importante pesquisar quais são as opções de conectividade possíveis para sua viagem. Os vídeos que eu mencionei podem te ajudar muito nisso. E se for o caso, já contratar aí o pacote com a operadora, ou fazer a compra do chip internacional, ou se você preferir comprar o chip lá no local, lá no seu destino, aí a recomendação é já sair daqui sabendo exatamente qual plano que você vai contratar e também os endereços das lojas onde você consegue comprar esse chip e ativar esse plano. Seguro viagem, tá? E uma coisa que é importantíssima, fundamental e obrigatória em todas as minhas viagens e que eu acho que deveria ser nas suas também, que é o seguro viagem. Se tem uma coisa que eu não abro mão antes de viajar, é pesquisar com calma e contratar um seguro viagem bacana. Eu já tive uma questão de saúde durante uma viagem, eu tive uma crise de cálculo renal em Paris e embora tenha sido sim uma experiência péssima, ela foi menos pior porque a gente tinha um seguro viagem contratado. Então na hora do perrengue, o Kaká entrou em contato com a central de atendimento em português, eles organizaram tudo, encaminharam a gente pro hospital certo, que já estava me esperando, e isso fez uma baita diferença, principalmente assim, quando você tá num país estranho, num lugar onde você não domina o idioma. E claro, para além dessa praticidade, além dessa facilidade, tem também a questão financeira. A gente não precisou pagar por esse atendimento médico e recebeu o reembolso de todas as despesas com remédios, farmácias e tal. Eu sei que ninguém quer pensar em atendimento médico durante as férias, mas a verdade é que essas são coisas que a gente não tem como prever quando elas vão acontecer. Um cálculo renal, um tropeção que você dá e acaba se machucando. Filmando cavaco. Enfim, são coisas que podem acontecer e a gente tem que estar preparado para lidar com elas, principalmente assim numa viagem longe de casa. O perrengue ele pode parecer assustador, mas a verdade é que quando a gente está preparado para lidar com ele, ele fica bem menor do que parece e aí depois vira só uma história para contar. E olha, se a sua viagem é no Brasil e você tá aí pensando que essa dica não vale para você porque você tem um plano de saúde, eu tenho 2 notícias para te dar. A primeira é que você precisa checar a abrangência do seu plano. Em alguns casos, os planos têm sim uma abrangência que é nacional e vão garantir atendimento médico em qualquer lugar do Brasil. Mas em outros casos, os planos podem ser estaduais ou ser restritos a uma área específica. E se você tem, por exemplo, um plano que é restrito ao Rio de Janeiro e viaja para a Bahia, aí você está completamente descoberto. A segunda notícia é que seguro viagem, embora seja assim muito importante quando a gente está falando de atendimento médico, ele não se restringe a isso. O seguro viagem também é uma mão na roda em casos de cancelamento de voo, de extravio de bagagem, alguns oferecem assistência odontológica e várias outras coisas que o seu plano de saúde não cobre. Então, mesmo para viagens domésticas aqui dentro do Brasil, pode sim valer a pena contratar um seguro. Eu também já tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo mais sobre contratação de seguro viagem, onde eu mostro como e onde eu pesquiso e contrato os meus, com passo a passo e dicas espertas que vão facilitar o seu processo e te ajudar aí a economizar nessa parte da viagem. Se você ainda tem dúvidas ou inseguranças sobre esse assunto, eu recomendo que você assista. A gente já vai continuar esse papo, mas antes, se você tá curtindo esse vídeo, já para agora e deixa o seu like, ele é super importante pro canal. E se você tá chegando por aqui agora e ainda não conhece o canal do Imaginando a Viagem, aqui a gente tem vídeos semanais com dicas de viagem, planejamento, roteiros,
e inspirações de destinos para as suas férias. Então, se você gosta desse tema, se você gosta de vídeos sobre viagens aqui no YouTube, se inscreve e ativa as notificações para não perder. E por último, uma outra forma de contribuir com o projeto do Imagina na Viagem é compartilhar os nossos vídeos com os seus amigos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e possibilita que a gente siga sempre por aqui produzindo conteúdo gratuito e de qualidade sobre viagens. Então chama todo mundo e bora viajar junto! Contatos de emergência. Essa é uma coisa boba que pouquíssima gente faz, mas eu considero hoje um ponto fundamental para minha segurança e tranquilidade durante a viagem, que é ter à mão todos os contatos de emergência que você pode precisar durante uma eventualidade. E aí isso inclui contato da central de atendimento do seu seguro viagem, contato para acionar a assistência da locadora ali do carro, quando for o caso, contato do banco e dos cartões que você vai levar na viagem e até contato da embaixada brasileira mais próxima, no caso das viagens internacionais. Contato da embaixada, do banco, isso tudo é muito fácil de você encontrar. O contato do seguro e das locadoras do carro você vai encontrar fácil também na apólice ou no contrato do aluguel. Mas geralmente esses são documentos que são grandes e não ficam sempre com a gente. Então o ideal é você já ter esses números salvos aí no seu celular. Tem algumas empresas, principalmente seguro viagem, que atendem por aplicativo, então se for o caso já baixa o aplicativo também. E claro, eu que sou a Maria Precaução, eu gosto de ter também a minha colinha física para levar dentro da minha carteira também. Eu faço no Word mesmo um documento só com os telefones e o número do contrato ou da apólice. Se for necessário fazer uma ligação internacional, eu já pesquiso e deixo anotada nessa cola a forma como eu devo fazer essa ligação, se preciso usar um código de país e por aí vai. Isso porque geralmente quando a gente passa por situações que a gente precisa desse número, é porque a gente assim não tá numa situação tão legal. Ninguém liga pro seguro quando tá numa boa, né? Então eu penso assim na Marina do futuro, que pode estar ali nervosa, com medo, sem cabeça mesmo para pensar, e agora, como é que eu faço uma chamada internacional? E eu já deixo tudo pronto para que ela não precise se preocupar com isso lá na frente. E aqui eu vou te dar uma dica extra que eu nem tinha colocado no roteiro original do vídeo, porque ela é bem específica, mas que pensando bem aqui, ela pode ajudar também outras pessoas que passem por esse mesmo problema ou situações parecidas, que eu tenho alergia medicamentosa. Tem vários remédios que eu não tomo. Então, junto dessa cola ali com os contatos de emergência, eu tenho um outro papel onde eu explico que eu sou alérgica, eu listo os remédios que eu não posso tomar e os que eu costumo usar sem ter problema. Isso tudo na língua local do destino que a gente vai viajar. Assim, se eu precisar de um atendimento médico, eu já me livro dessa parte chata de ter aí que explicar a minha alergia, eu só mostro o papel e tá tudo certo. Isso serve para quem tem alergia, mas pode servir também para outras condições de saúde. Então, se você pensou em alguma coisa que pode ser importante comunicar na hora de uma emergência, se você tem, sei lá, diabetes, hipertensão, esse tipo de coisa, pode colocar aí na sua colinha, nesse outro idioma, porque isso pode te ajudar muito na hora de um perrengue. Farmacinha de viagem. Falando em remédios e problemas de saúde, outra coisa que não pode ficar de fora do seu planejamento antes do embarque é a organização do que eu chamo aqui em casa de farmacinha de viagem. É aquela bolsinha onde a gente leva todos os remédios que a gente usa ou que pode precisar usar durante a viagem. Se a sua viagem é internacional, esse é um ponto de extrema importância, isso porque em diversos países existem restrições para a venda de alguns remédios e você só conseguiria comprar se você tivesse um receituário de um médico local. Então, para não correr o risco de precisar e não ter, o ideal é sentar com calma, fazer aí uma listinha de tudo que é importante levar. Desde os seus remédios de uso contínuo, ou seja, aqueles que você já faz uso regularmente, como um anticoncepcional, um remédio de pressão, diabetes, e até aqueles que são de uso eventual, então um remédio para dor, para febre. O ideal é pensar nisso com antecedência, porque se for necessário, você tem aí tempo de comprar alguma coisa que esteja faltando, ou até mesmo marcar uma consulta com o seu médico para checar se existe algum outro remédio que seja importante e que você pode ter esquecido, ou então pegar receitas de remédios específicos que ele pode considerar prudente levar. Por aqui eu prefiro pecar pelo excesso. Eu confesso que eu viajo com uma farmacinha bem completa e eu sempre dou uma passada no meu médico antes das viagens para checar se tá tudo certo e embarcar mais segura. Como você já deve ter percebido, eu acho que quando a gente está falando de saúde, principalmente assim numa viagem internacional, num país novo, onde talvez o idioma atrapalhe a comunicação, nunca é demais se precaver. Com uma farmacinha bem pensada, a gente consegue se virar bem na maior parte das situações e evita passar sufoco e também perder tempo de viagem correndo atrás de receita, de farmácia e por aí vai. É melhor gastar tempo com isso aqui do que lá na viagem, né? Compartilhar informações da viagem. Essa é uma outra coisa simples que pouca gente faz, mas que é de extrema importância. É sempre fundamental que alguém da sua confiança, um parente, um amigo, esteja por dentro dos seus planos de viagem
e isso inclui roteiro detalhado, informações da sua hospedagem, dados dos voos e aqui muito importante, dados da sua apólice de seguro viagem. E qual é a importância disso afinal? Bom, no que diz respeito ao roteiro, hotéis e voos, ter alguém de sobreaviso que sabe exatamente onde você está ou deveria estar é um cuidado bacana com a sua segurança. Mas para mim, a informação mais importante a compartilhar é mesmo a apólice do seguro viagem. Marina, por que eu precisaria compartilhar a apólice do meu seguro com outra pessoa? Bom, na maior parte das vezes, os problemas que a gente vai ter durante uma viagem que vão precisar aí de uma intervenção do seguro são problemas mais simples que a gente mesmo consegue dar conta. Mas, em algumas situações, pode ser que você ou quem viaja com você fique impossibilitado de resolver essas questões mais burocráticas. E aí, para fazer valer os seus direitos e ter acesso às coberturas que você contratou, alguém vai precisar tomar a frente aí desses trâmites. E isso sem falar, claro, em situações ainda mais graves. Eu mesma já ouvi histórias de pessoas que infelizmente sofreram acidentes fatais em viagem, essas pessoas tinham seguro contratado e, embora o seguro cobrisse o traslado do corpo, a família aqui do Brasil teve que assumir essas despesas porque não sabia qual era o seguro, muito menos tinha o número da apólice. Então, prepara aí no e-mail, coloca todas essas informações relevantes e envia para o pai, para a mãe, para o irmão, para a irmã, enfim, para um amigo mais próximo, para aquela pessoa que você confia, que você sabe que vai segurar a onda caso seja necessário. Essa lista tá bem longe de acabar, mas para o vídeo não ficar longo demais, vamos combinar assim, a gente vai dividir esse manual de truques para viagem numa sequência de vídeos. O próximo, com mais itens imprescindíveis para você colocar em prática antes das suas viagens e ficar livre de perrengues, vai chegar já nas próximas semanas. Então, se você quer continuar acompanhando e ainda não se inscreveu aqui no canal e ativou as notificações, a hora é agora. Ou se você está assistindo esse vídeo do futuro, essa sequência provavelmente já foi publicada e você vai encontrar o link para continuar assistindo na descrição do vídeo aqui embaixo. E é isso, eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Se você ainda ficou com alguma dúvida ou se você quiser compartilhar o que você nunca deixa de fazer antes das suas viagens, pode mandar aqui nos comentários. Na semana que vem eu tô de volta para mais papo de viagem. Então um beijo e até a próxima.